Boa noite, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui essa noite. E nós então vamos seguir com o nosso curso, né? Falando sobre auditoria de RH. Que professor mais sério, gente, que beleza, né? Não fica bacana? Hã? Não, prefiro ser assim, mais alegre, assim, né? Beleza? Muito obrigado, Tainá. Você salvou minha vida, viu? Eu De falei que ia casar nada. com a Tainá, viu, gente? Ó, tá gravando. Eu falei que ia casar com a Tainá, tá? Tainá, você é casada? Não, sou noiva. Ixi, o cara vai me pegar na saída. Tô ferrado. Não, é assim, é força de expressão é que você me ajudou, você salvou minha vida, é isso que eu quis dizer, tá, senhor noivo? Eu Se entendi, você vê, imagina. se o noivo estiver vendo, a gente tá, senhor noivo, peço desculpas, tá Não, tá bom? não. Nós está gravando agora, ele pode até ver depois. Então, pessoal, a auditoria do RH, como a gente já viu, tem a ideia de contribuir com a garantia incentivar uma análise apurada, porque, note bem, ele vai fazer a análise e vai procurar garantir que nada passe, é a função dele, tá? Mas ele também vai buscar o quê? Orientar e incentivar que seja feita sempre com muito cuidado a análise das políticas e práticas de pessoal na empresa. Então, você veja que aqui fala até duas expressões interessantes: políticas e práticas. Por quê? Porque tem muita empresa que tem políticas muito sofisticadas, tudo detalhado, tudo no papel, e na hora de funcionar, minha gente, não é bem assim, né? Não sei se vocês trabalham alguma desse jeito, mas olha, tem muita empresa que uma coisa é no papel, outra coisa é no dia a dia, né? Então, então é uma análise apurada das políticas e práticas de pessoal na empresa e avaliar como está acontecendo esse funcionamento. Ou seja, ele avaliou a política, ele avaliou como está sendo praticado e ele avalia, ó, tá boa, tá indo bem, ou, gente, tem isso e isso para melhorar. Essa é a função do auditor, beleza? Então, como diz aqui meu amigo Hilda Alberto, não é fácil chamar Hilda Alberto. Já pensou quando você é criança? Hilda Alberto, presente, né? Hilda Alberto Chiavenato, a proposta então da auditoria de RH é mostrar, né, como esse programa de RH está funcionando, identificar, localizar práticas e condições que são prejudiciais à empresa, porque isso é prejudicial mesmo, gente. Além de muitas vezes você criar situações que desmotivam um funcionário, né? Então você imagina que o funcionário entrou na empresa, pensa que está registrado, pensa que está tudo se recolhendo em ordem, e aí ele fica sabendo que isso não está acontecendo dessa forma. Ele vai ficar feliz ou vai ficar triste? Vai ficar motivadão ou vai ficar chateado, né? Então, a ideia do auditoria RH é identificar e localizar práticas e condições que são prejudiciais à organização, né? É, e que, no fim, é caríssimo, fica muito caro. Tem empresa que, antigamente, tinha empresa que fraudava, né? Que ficava, e isso não vale a pena, porque depois gastava muito mais em reclamação trabalhista, tá? Então, coisas que não estão compensando esse custo, ou então prática e condições que devam ser acrescentadas. Em que sentido o auditor pode falar de práticas e condições que devam ser acrescentadas? Nós estamos sabendo aí que, por exemplo, tá o tempo todo se falando de e-social. O e-social está mudando o tempo todo, está sempre implementando mais coisas. Algum de vocês aí trabalha com a parte de DP atualmente? Trabalha com e-social? Não, professor. Tá. Então, porque ele está sempre. E aí, os auditores, tem coisa que mudou com o social e que não precisa ser feito, mas tem outras que devem ser feitas. Então, o auditor está lá não só para falar que está errado, mas também para orientar, no sentido de indicar o que deve ser acrescentado no processo de RH da empresa, né? Principalmente, como eu disse, notadamente na questão trabalhista, tá certo? Muito bem. E aí, quem são os agentes que podem prestar esse serviço, né? Quem são os profissionais que conduzem o processo de auditoria? A gente já falou disso, né? Né? Conduzir o trabalho, nós temos três perspectivas, três tipos de profissionais que podem definir, né? Três tipos de perspectiva que indicam qual profissional que deve conduzir. Primeiro,
contratar um auditor externo. O que é um auditor externo? O auditor externo, ele é um profissional pago e ele vem só para cumprir um papel de fazer auditoria e indicar os problemas, também fazer as orientações, mas indicar os problemas, né? Então, esse cara vem, faz e tchau, né? Ele tem que ser um cara extremamente qualificado, né? Aí tem também a possibilidade, no segundo, de ter equipes internas de auditoria, coordenadas pelo editor, pelo diretor de RH. Equipes, nossa, a empresa tem que ser muito grande para ter equipes internas de auditoria, né? Mas tendo pessoas, dependendo do porte da empresa, vai ter pessoas que podem exercer essa função de auditoria, né? E sendo coordenados pelo diretor de RH. E no terceiro, você pode ter equipes internas ou uma pessoa interna de auditoria que auxilia e tá ligado ao auditor externo que vem, né, para coordenar e orientar os trabalhos. O que é cada um desses? Então, vamos começar pelo terceiro, me permitam, né? Não, pelo segundo. Assim, o que acontece? Eu pego uma pessoa do meu RH, peço para ela fazer o curso de auditoria de RH, que existe isso, faz uma certificação até, né? E aí o que acontece? Ela vai trabalhar dentro da minha empresa buscando o quê? No dia a dia, procurando aonde estão acontecendo falhas, ou que melhoras podem ser implementadas nos processos de RH da empresa, tá certo? Sempre com o foco, eu estou falando de auditoria, em focos de processo, foco legal, foco, né, de que tudo esteja sendo feito corretamente. Note bem que a auditoria, ela não tem o compromisso, a gente já viu isso lá no nosso trabalhinho, aliás, que a maioria fez muito bem. A consultoria é muito mais ligada em qualificar as equipes, qualificar os profissionais para trazerem diferenciais competitivos para a empresa. O auditor não necessariamente. O auditor ele tem a função de ver se nada está sendo feito errado. E se tem coisa que pode ser melhorado, mas nesse sentido também, de evitar falhas, tá certo? Nos processos de RH e nos sistemas de RH, que a gente já falou até de sistema. Beleza, gente? Beleza. Quem mais aí? O Dani falou beleza. O senhor Machado. O senhor Machado está aí? Gabriel Machado. Bom, também não vou, pode estar ocupado. Então, as equipes internas de auditoria servem para isso. Aí o que acontece? Você, por outro lado, e aí existem os auditores internos. Por outro lado, você pode contratar um auditor externo. Qual é a grande diferença entre ter um auditor interno e um auditor externo? Está aqui. Tá? No segundo está falando bem claro. Sendo coordenadas pelo diretor de RH. Imagina o seguinte, que você é o auditor interno de RH e está vendo alguma coisa que está errada. E quem está fazendo errado? O diretor de RH. E aí você vai chegar como auditor interno, vai falar, ó, senhor diretor, seguinte, você está fazendo coisa errada aí, hein? Você está fazendo uma caca. Pô, vocês pensaram que eu ia falar outra besteira, né? Não, caca. O senhor está fazendo uma caca. E aí? O cara pode não gostar e mandar você para a rua, não é isso? Por quê? Porque o problema do auditor interno é que ele é parte da empresa. Ele é parte da empresa. Eu estava contando para vocês na última aula de um aluno meu de pós aí na Vila Mariana, que ele era auditor, mas aí no caso ele era auditor da empresa em geral, e ele respondia para os sócios. Então, nenhum diretor da empresa podia demitir ele. Por quê? Porque os sócios colocaram ele para, assim, ele vê tudo que está errado, até podia ser, ele podia chegar para os sócios e falar, o presidente da empresa está fazendo X errado. Ou está tendo tal processo e tal. Então, esse cara, ele falava que ele não se envolvia com ninguém de dentro da empresa, porque senão ele podia ser influenciado. O que acontece é isso, uma pessoa, um auditor interno, se ele responde com o diretor, que nem está falando aí, o que acontece? Ele não tem liberdade de ação, ele tem liberdade de ação até que ele não prejudique o diretor ou que ele não faça nada que o diretor desaprove. Ou seja, não tem uma isenção. Vocês concordam comigo? Sim, fica Sim. uma situação chata, né?
mínimo chata, né? E todo mundo tem boleto para pagar, né? E aí, você vai falar para o diretor, seu diretor, tem coisa errada aí, hein? E o cara fala, não tem nada errado, não. Não, tá sim, então você vai para a rua. Então, Acontece, gente, acontece, né? Concorda, Gabriel? Acontece. Sim. E aí, qual é o lance? Aí acontece o lance de que quem é sócio ou diretor, ou que seja, pode ser até diretor, mas que antes de tudo, que a pessoa que vai fazer a auditoria seja independente e fale a realidade. Que o diretor esperto quer que a pessoa fale a verdade, até para ele ir atrás do que tiver errado e arrumar. Essa é a verdade, né? Então, contratar um auditor externo é nesse sentido. Garantir que tem isenção total. Por quê? Porque ele vem. Tudo bem, ele vai até conversar com o diretor de RH, vai conversar com os funcionários, vai ver os processos, mas ele vai achar o que tem que achar, vai fazer o relatório dele, vai apresentar para quem contratou ele, o sócio, presidente, diretor, não importa, e vai embora. Ele não cria vínculo, tá certo? E tem a questão ética também, que a gente discutiu na última aula, né? O auditor tem que tomar muito cuidado com a questão ética. E esse envolvimento que tem de alguém que é funcionário da empresa pode criar situações éticas delicadas. E aí que o terceiro faz o meio termo. Então, o que acontece? Vem o auditor externo. Mas, como já existe a figura de um auditor interno, esse cara, no mínimo, já pode ajudar muito no trabalho desse auditor externo, né? Ao indicar coisas que ele já vê que podem ser melhoradas, ao indicar coisas que ele já vê que precisam ser alteradas no processo de RH da empresa. Tá legal? Vocês entenderam? Então, o externo não tem vínculo com ninguém, é bacana, porque daí mas por outro lado é frio. E também ele demora, ele é caro, esse é um trabalho caro, e ele vai ter que se inteirar pelos sistemas da empresa, tá tudo. A equipe interna já vai conhecer bem o sistema, né? O auditor interno vai conhecer o sistema, vai conhecer todas as informações. Então, nesse sentido, ele ganha agilidade, mas ele tem a questão do envolvimento. A questão de trabalhar com equipe interna, com o auditor externo, é nesse sentido. O auditor externo coordena e essa pessoa de auditoria interna, que já conhece tudo, ajuda, né, a conseguir essas informações dentro da empresa. Beleza? Entendido, gente boa? Vamos lá. Quem que vai falar diferente comigo? Michele, Daniele. Vamos ver quem vai falar comigo agora. Quem vai falar comigo é Renata. Renatinha, você entendeu, Oi, Pro. Renatinha? Entendeu as diferenças? Entendi. Sim, Tainá também? Tá comigo, Tainá? Obrigado, Renatinha. Tainá tá comigo, entendeu? Sim, professor. Muito obrigado. Então, o que acontece? Aqui tem um autor que chama Yoder. Não é o mestre Yoda. Esse é Yoder. Professor, essa foi terrível, né? Ele fala bem fortemente da auditoria em RH, né? E essa coisa essa tendência à sistematização dos exames formais de RH. Ué, é uma tendência mesmo, porque o que acontece? Uma coisa é consultoria. Se é para fazer alguma coisa formal, é melhor você ter sistema, você ter sempre fazer da mesma forma para garantir que nada escape, né? Então, quando está conduzindo um projeto, um processo de auditoria, está falando aqui, né? Então, está falando que tem que se preocupar com vários acontecimentos, né? Que a organização está inserida, é evidente, né? Ela tem uma parte de contador, tem uma parte de pagamento de impostos que não são do RH, de recolhimento de benefícios que não são do RH necessariamente, né? E o auditor de RH, ele vai ter isso, ele vai ter que ver em outras áreas da empresa que exercem influência sobre a RH. Então, ele vai verificar se os recolhimentos foram feitos. Não necessariamente uma pessoa do RH ia pedir isso, tá certo? Pessoal, um pouco de vodka? Não é vodka, né, gente? Isso é até um mau exemplo, né, professor? Poxa vida, eu nem bebo. Eu também não, isso é água, tá certo? Então, esses acontecimentos podem, então, influenciar e interferir nos resultados. Então, por isso que esse negócio de ter uma pessoa externa, por uma cara que seja, costuma ser
uma coisa que ajuda a não ter influências e interferências, né? Embora que mesmo uma pessoa externa, se o diretor não for ético, for falar, "Ó, não quero que olhe isso, não quero que faça isso", e aí já começou a interferir nos resultados, né? E aí, resultados distorcidos significa trabalho inútil, gente. Se você fazer uma auditoria de RH para ter resultado distorcido, você gastou dinheiro à toa, tá certo? Agora, e aí ele está falando, tem um profissional interno, favorece a realização dos trabalhos para identificar essas distorções que podem ser mais rapidamente corrigidas? Sim. Por quê? Porque o auditor externo não está o tempo todo na empresa. Já a pessoa que está ali e verificou, e tem isenção, e tem ética, tem liberdade para apresentar, mostra essas distorções e a empresa pode corrigir. Mas tem que ter isenção, né? Tem que ter isenção. Então, é a auditoria interna. Vamos ver o que esse auditor interno tem que fazer, né? Ela, então, é uma atividade de avaliação que deve ser independente. Olha, ela é interna, mas independente. Difícil, hein, gente? Difícil. Nós todos que já trabalhamos em alguma empresa já sabemos que não existe isso de ser independente. Você tem relacionamento. E se é alguém que você gosta muito, que você tem amizade e tal, tudo fez a caquinha? E aí, o que você vai fazer? Vai avisar ela? Não, vai avisar o diretor e vai ferrar o seu amigo? Como é que faz? É um papel difícil, gente. É um papel difícil, porque tanto que eu falei com vocês o quanto eu fiquei admirado com esse rapaz que tem uma capacidade de isenção, pelo menos ele dizia que tinha uma capacidade de isenção muito grande. Ele não ia nem em festa, saía para beber com ninguém da empresa para não criar vínculo. Por quê? Porque ele já trabalhou numa empresa e aí criou situações ruins, né? Nessa empresa que ele está, não. E ele é contratado pelos sócios. Então, o que acontece? Ele não cria vínculo porque quem contratou ele não quer que ele tenha vínculo, né? Então, essa avaliação é independente e de assessoramento, ou seja, é para indicar também, né? Não é só para ficar indicando os problemas e ferrando as pessoas. Não, é para assessorar, explicar também, ó, deve ser feito desse jeito, desse. Então, para quê? Para examinar e avaliar a adequação, ou seja, se está adequado, né, os sistemas de RH, se são eficientes. O que é um sistema eficiente? É um sistema que faz o planejado, faz além do planejado. E eficaz faz o que é planejado. Eficiência e eficácia. Eficaz faz o que está planejado. Tá certo? Eficiência faz até melhor do que o planejado. Dos sistemas de controle, tá? Eu já falei com vocês de eficácia e eficiência já várias vezes, não é isso? Sim. Tá já. Beleza. É que, como a gente dá para outras turmas, eu não, é uma coisa que, assim, é impressionante gente que mistura essas questões. Então, se o sistema de RH, né, os sistemas de controle estão adequados, fazem o que foi planejado e fazem da melhor forma isso. É essa a ideia de eficiência e eficácia. Tá certo? Então, e bem como a qualidade do desempenho das áreas. Então, o que acontece? Você tem uma área de contratação de RH, você tem uma área que faz os processos de demissão, você faz a parte de benefícios. Como que essas áreas estão trabalhando? E tem empresas que são áreas mesmo, né? A área de benefícios, ou contrato, agora está tendo isso de terceirizar a área de benefícios. Você tem que ver, né? Se realmente ela desempenha com a qualidade necessária para a sua empresa. Tá certo? Por quê? Porque a empresa tem planos, tem metas e objetivos para serem alcançados. E vamos lá, né? Se você tem uma empresa que descobre uma falha no seu processo de RH que gera um processo trabalhista de 20 funcionários pedindo, sei lá, cada um 100 mil reais, minha gente, o bicho pega. Eu conheci um cara que ganhou numa reclamação trabalhista 135 mil reais. Vocês conhecem alguém que ganhou mais que isso? 135 mil reais. Dá para brincar, hein, com 135 mil reais. Falha, falha. Ele foi contratado, ficou anos sem estar registrado, aí a empresa quis registrar, quis acertar, tal, tudo. Mas no fim ele entrou com a reclamação e ganhou. Isso foi nos anos 80, é bem verdade, tá? Vocês nem estavam por aqui nessa época. Mas já era real a moeda. Então, a auditoria
né? Então, é beneficiar e proteger a empresa. Com o quê? Com o melhor controle do seu patrimônio. Ou seja, não gastar dinheiro à toa, não gastar recursos à toa, fazer uma boa utilização do seu patrimônio, até considerando, muitas vezes, o funcionário também é patrimônio da empresa, é um patrimônio de conhecimento, né? E aí, a vantagem da auditoria interna, então, é a existência dentro da própria organização de um departamento ou de pessoas que têm essa função. Eu não gosto dessa questão quando falam departamento. Pô, e uma empresa pequena não tem, então, uma auditoria interna? Tem sim. Pode ter uma pessoa, pode ter o responsável, né? E essa pessoa está lá para exercer o quê? Um controle prévio, e está no dia a dia, concomitante. Ou seja, está junto. Concomitante é segue em paralelo, segue junto, né? Então, concomitante é bonito, fala a verdade, hein? Então, quem aqui está assistindo a minha aula concomitantemente com o jantar? Hã? Em paralelo, está fazendo junto. Alguém está jantando junto com a minha aula? Não, já jantei. Tá certo. Beleza. Mas entenderam a ideia do concomitante? Nem todo mundo conhece essa expressão, mas ela é muito boa, tá? E então, exerce permanente controle prévio, está controlando no dia a dia e junto, né? De todos os atos da administração. Auditor é isso, tem que controlar todos os atos. Já a desvantagem, como eu estava falando, é o risco que o funcionário do departamento sejam envolvidos com a rotina do trabalho, só examinem aquilo que lhes é oferecido, é uma visão. Então, ele só examinar aquilo que derem para ele, ele não vai atrás, não vai ficar procurando, porque o auditor tem que procurar, né? Pelo em ovo, como dizem, né? E então é só olhar o que derem para ele examinar, ou aquilo que a gente falou da influência, ele achar alguma coisa, mas devido à influência de, 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 de convivência, tomar alguma atitude que não seja o que seria o correto, tá certo? Muito bem. Por que que é auditoria interna? Diga. Vantagem de novo? Desvantagem. Vamos lá. Primeiro, aqui a visão que o Franco Imarra tem é que esse auditor, que ele vai ficar, como ele é de casa, ele não vai atrás de procurar todos os detalhes da documentação, ele vai atrás só daquilo que basicamente está ali à mão ou que deram para ele examinar. Ele não tem aquela gana, não tem aquela vontade de examinar, de procurar onde pode ter mais erro. Essa é a primeira parte, onde ele está falando aqui, o Franco Imarra, beleza, Dani? Aham. A outra é aquilo que a gente falou da convivência social dentro da empresa. Então, o que acontece? Eu conheço as pessoas, eu sei quem são e vi que elas cometeram uma falha. O que que eu tenho que fazer? Se eu fosse um auditor independente, talvez eu não tivesse dúvida. Eu chegava para um diretor e falava: "Ó, essa pessoa fez isso, isso, isso. Esse processo precisa ser corrigido." Já se eu tenho uma convivência social e alguém que é da minha convivência está participando daquilo, eu posso, no mínimo, não pegar tão firme quanto eu pegaria se eu fosse um auditor externo. Você entendeu? No Entendi. mínimo, pegar mais leve. Tá bom? Essas são as diferenças. Beleza? Beleza. Obrigado. Então, a auditoria interna, por que que ter um auditor interno? Note bem, não é o departamento, é a função. Um auditor é a pessoa que está lá para procurar problemas. Eu, por exemplo, não poderia ser um auditor. Sendo muito sincero com vocês. Primeiro, porque eu não sou detalhista. Eu não sou detalhista. Eu sou um cara que gosta de ver o macro. Ah, no geral está tudo certo, então está certo. Então, esse é o cara que tem que ser detalhista, cuidadoso, né? Então, é uma função que tem que ser uma pessoa com um perfil bem específico. Quem aí acha que poderia ser auditor? Quem gosta de ir no detalhe das coisas? Eu sou detalhista, professor, mas eu não sei se eu me vejo como auditora, porque se for assim, você vai expor o erro, só que vai ter benefícios e vão ter problemas também, né? Você É, vai acabar, não sei se é prejudicial ao colaborador, não acredito que seja isso, mas de uma certa forma, sim.
porque pode afetar para ele. Só que ele vai estar cumprindo com pagando, ou seja, pagando entre aspas pelo seu erro, né? Pois é, né? É complicado, é muito complexo essa parte. Nem fale. Uhum. Eu concordei com você. Entendi, sim. Você está certo. E a questão é a seguinte, e tem mais essa, né, Daniela? Quantas vezes a pessoa fez porque foi mandada a fazer, ou foi orientada a fazer daquele jeito, e no fim ela vai pagar por aquilo que ela foi orientada por outro. Sim, Não tem exatamente. isso? Às vezes o treinamento que ela teve foi feito dessa forma e sempre foi assim, e agora E não vai aí, pagar na por hora que dá o treinamento. bode, ela que paga, né? Sim, É, eu também não sei se eu daria para esse tipo de coisa, não. Tem que ter muito sangue frio. Muito sangue frio. Então, é uma parte importante, a auditoria interna, que está falando, é a parte essencial do sistema de controle interno. Sem dúvida, a empresa tem que ter controle interno, tá? Vamos lá, até na nossa economia de casa, nas nossas coisas de casa, se a gente tiver ali, se não sentar uma hora para fazer controle, e na hora, aliás, que senta, a gente já vê um monte de besteirinha, um monte de coisa que está pagando errado, aí quando você vai olhar por exemplo, quem olha a conta do celular com detalhes? Outro dia eu estava olhando lá, pagamentos extras, sem detalhamento, R$ 10. Ah, R$ 10 não é nada. R$ 10 não é nada? Manda R$ 10 para 100 mil pessoas, são 10 milhões. Isso é jogada, tem que tomar cuidado. Então, a gente na nossa vida não tem esses pequenos cuidados, imagina uma empresa. Então, tem que ter um sistema de controle interno mesmo. Controladoria, até tem o nome isso, tá? Então, e tem que levar a alta administração o retrato fiel do que está acontecendo do desempenho da empresa. Os problemas, pontos críticos, necessidades, providências. A questão é, se esses pontos, problemas, etc., não foram criados e orientados pela própria alta administração, e se essa alta administração tem interesse em corrigir essas coisas. Como agora há pouco eu e a Daniela estavam falando, porque é fácil achar o problema e indicar um culpado, mas e aí? Como que chegou nisso? Quem orientou para ser feito dessa forma? Né, Dan? Mostrar os desvios da organização existente nos processos decisórios de planejamento. Processo decisório. Processo decisório pode chegar na direção, na alta administração. E aí? Complicado, né? E o certo é as pessoas pensarem na empresa, mas quando o seu está na reta, você vai ficar pensando na empresa? Tomara, que bom, né? Então, os desvios no processo decisório e no processo de planejamento, que você está planejando fazer um aumento de salários de tantos por cento e, de repente, o seu processo indica que você vai ter que fazer um gasto maior, por exemplo. E aqui está falando uma coisa, é uma atividade abrangente. Por que a auditoria é uma atividade abrangente? Porque você não vai ficar só focado nos detalhes do RH em si. Boa noite, Fabiana. Tudo bem? Aí, então, é uma atividade abrangente, incluindo todas as áreas da empresa. Como eu disse, por mais que você seja, aqui está falando de auditor em geral, mas auditor de RH. Quem trabalha em RH aí de vocês? Quem que já trabalha na área de Oi, pessoal professor. RH? Desculpa, é a Quem? Fabiana. Eu não estava conseguindo Oi, Fabi. entrar na aula. Mas você estava com o link certo? Sim, eu estava. As meninas também estão tentando entrar na aula, é que não estava aceitando, na verdade. A gente fica aguardando lá Não, e não está não. aceitando. Não, não. Ah, Mas, por favor, manda para elas o link da aula, porque não é pelo AVA, viu? Não dá para entrar pelo AVA, não. É por aquele link que eu dei aula passada. sim, eu estou tentando ele desde das 7h30. E as Nossa, meninas que também. coisa. Tá a Keila e Eu tava. a, Ah. e a Loislene tentando entrar. E elas não estão conseguindo. Puxa Eu vou vida, ver se que eu pena. consigo. Eu tava comentando com seus colegas aí que eu tava sentindo falta, que sempre tem bastante gente nessa, tá? Então, Vê talvez lá, tenha conseguido. Eu vou falar para elas que eu será? consegui, para elas tentarem. Ela falou que, na Manda o verdade, o senhor link, estava manda o link. aceitando. Elas Eu? me Que mandaram é esse link, na isso? verdade. Nunca ia fazer isso, mas é aquele link que eu dei na aula passada, tá bom?
Tá É bom, isso eu vou mesmo, mandar pra professor, eles. viu? Eu coloquei lá na descrição do grupo, eu até Sim. avisei o pessoal para poder Isso, a gente, conseguir entrar. a gente Eu tá tentando deixo por lá. todo mundo entrar, sim. Tá Mas bom? eu vou avisar elas, tá bom. Desculpa Muito interromper a aula. obrigado. Que é isso, nossa, que bom que você veio, obrigado. E dá um beijo no neném. Tá bom, pode Então, deixar. é isso aí, estou ouvindo aí, né? Então, o que acontece? Nós estávamos falando, o RH, a gente tem foco ali. Aí, por exemplo, você tem que fazer recolhimento de fundo de garantia. Você vai ficar controlando se foi feito o recolhimento ou se o recolhimento foi feito certo? Não cabe a você. O auditor, sim, o auditor tem que olhar todos esses detalhes. Por isso que a gente fala que é uma área abrangente. Tem que ir em várias áreas da empresa, tá certo? É, a auditoria, então, ela é medida pelos resultados alcançados nessa assessoria. Ou seja, se você é um auditor interno ou externo e não vai passar nenhum grande resultado, não vai achar nada para apresentar para a assessoria, qual é a sua função? Né? E aí, não só a alta administração, mas como a estrutura organizacional. A alta administração que eu entendo aqui são os sócios, como eu digo, né? Não é só a turma que cuida da empresa, é realmente o pessoal do nível mais alto. Então, o que está indicando? Então, o seu resultado vai mostrar para a assessoria que o cumprimento das políticas traçadas, né? A legislação se está totalmente em ordem, está tudo sendo aplicado de maneira correta, e se as normas internas estão cumpridas também. Aliás, vamos falar de uma coisa diferente? Vocês viram esse negócio do Magazine Luiza, que criou um programa de trainees que só aceita pessoas negras? Não, professor, não tinha Procurem, visto aí. então, vejam, isso é novidade de sexta-feira, mas repercutiu no fim de semana todo. Procurem Magazine Luiza, programa de trainee do Magazine Luiza. Eles falaram que vão fazer um programa de trainee só para negros. E aí? Você acha que isso é certo? Você acha que é fazer justiça? Oi, Keila, muito bem-vinda. Que bom que você conseguiu entrar. Professor, a aula começou faz Oi, tempo? A gente não estava começou às conseguindo acessar aquele 7h40, link lá. mas o link do Ava não está funcionando. É para usar esse link aí que eu tinha dado a aula passada. Tá bom? É Salva do esse Whats link, por mesmo, favor. que a gente estava É? tentando entrar, não conseguiu. Não, puxa vida, eu estava até chateado que tinha pouca gente participando. Eu não Não, seguro ninguém, tá? Bom, mas você está tá aqui, bom, isso aqui importa, está gravando. Então, a importa. parte que você perdeu, se quiser, pode voltar, tá bom? E o bom Tá é que você bom, está aqui com a gente, beleza? Muito tá obrigado. bom. Obrigada, prof. Nada, eu que fico feliz que você está aí, tá? Então, a ideia do Magazine Luiza é cumprimento de uma política traçada, né? De inclusão, sei lá, né? De incluir minorias, sei lá. Está tendo muita discussão disso, porque se isso não seria racismo contra os brancos ou Sim, contra os outros, né? eu penso Ou dessa se... forma também, mas também ah, não, né? Fica muito imparcial. Eu acabo que ficando imparcial estranho. sobre isso. Não, não, leiam a respeito, porque eu coloquei até, eu coloquei uma opinião minha, e essa opinião é só minha, no LinkedIn até eu coloquei, né? Porque eu não sou racista, porque eu nem sei ser racista, porque minha família é de uma miscigenação tão grande, a gente tem de tudo, desde de pretinho a japonês, nós temos de tudo lá, né? E eu não sou moralista, né? Mas para mim, isso tudo só tem um nome, marketing. Não é nem bom nem mal. Marketing nunca é bom ou ruim. Marketing é marketing. Marketing é para reforçar uma marca, reforçar uma identidade, né? Então, por exemplo, tem empresa que não faz quase nada de preservação, nada disso, mas o pouco que faz um marketing lascado, que a gente chama de marketing verde, né? Por quê? Porque A pega bem para Natura, a empresa. eu já vi sobre isso, sobre a Natura. Então, Que a não é Natura, tudo isso, mas eles mas fala apostam que no é. marketing dessa forma. Exato, exato. E é verdade. Minha esposa estava usando um creme para mão lá de um produto lá da Amazônia.
Aí quando eu fui olhar a fórmula, não tinha o produto, só tinha o cheiro. No mínimo estranho, né? Aí, então, é essa questão, você entendeu, Daniel? E aí eu estava colocando que é marketing. Não vou dizer nem que é ruim e que é bom, mas que é marketing. E isso é perigoso, porque o que acontece? Hoje, uma empresa, para se mostrar, e insisto, eu não sou racista, não tenho nada contra nem a favor a nenhuma raça, porque, para começar, para mim, isso é besteira, porque raça é a raça humana. Um cachorro, um gato. Cachorro até pode ter uma interpretação diferente, mas gato. Quem tem gato? Alguém tem gato? Não. Ninguém tem gato dessa turma? Gente, é tão bom gato. Tá. Um gato preto e um gato laranja e um gato branco. Que raça eles são? Sabe que raça eles são? Felino. A cor do pelo não muda nada, a cor da nossa pele não muda nada. A gente é humano. A raça é humana. Não faz sentido isso. Cabelo, pele, que besteira. Aí, então, eu estava colocando que hoje uma empresa, para parecer que ela é conectada, moderna, né? Na minha opinião, lembrem disso. E olha, eu não ligo que discordem, podemos discutir à vontade. Mas uma empresa que quer se mostrar moderna, conectada, bacana, ela tem que mostrar negros e LGBT. E, se possível, os dois juntos, na mesma pessoa. Não é? Porque o que acontece? É uma maneira de se mostrar moderno. Ué, faz parte. O marketing é isso. O marketing tem que identificar tendências e trazer sua empresa, a sua empresa para se identificar com o público-alvo dela. Tá tudo bem. Agora tá tendo muita discussão, pessoal. Leiam a respeito que tá interessante. E eu gostaria de ouvir de vocês semana que vem. O que vocês acham? Vamos fazer uma discussão sobre isso. Tá? Beleza? Todo mundo concorda? A gente Beleza, dá, professor. Eu vou dar vocês uma dão uma lida olhadinha? também. Ju, Concordo. tá? Vou dar uma olhadinha. Então, procurem Programa Trainee Magazine Luiza. Só vai aceitar negros. E a questão é, quem vai dizer que a pessoa é negra? Essa só vale a autodeclaração? Eu estava vendo um programa de doutorado que eu estava querendo entrar. E aí tinha bastante vaga para quem se autodeclarasse negro. É que eu não quero prosseguir em frente por outros motivos, mas eu ia me autodeclarar negro. E aí, eu estou sendo racista? Eu estou fazendo errado? Eticamente, o que vocês me dizem? Né? Complicado. Muito bem. Aliás, vocês desculpem a barba, tá? Eu ia fazer, mas aí teve um problema de internet aí que eu quase tive ataque do coração. Era na hora que eu ia fazer a barba. Fiquei falando com a NET, com a Claro agora, tá? Ah, a função também do auditor é apresentar a melhoria dos controles, né? E como fazer isso, né? E recomendar a redução de custo, evidente. Um auditor que não recomendar redução de custo, eliminação de desperdício, melhorar a produtividade, ele não está buscando o interesse da empresa, tá bom? A auditoria interna é importante. E aqui não está falando só de RH, está falando da auditoria em geral, né? Assegura, então, que as rotinas sejam executadas, que os dados contábeis mereçam confiança. Por quê? Porque é o que eu estava falando, recolhimento de fundo de garantia, por exemplo, é um negócio que tem um impacto seríssimo se você faz errado, né? Então, se os dados contábeis estão certos, ele vai falar para a diretoria, porque isso não é o RH que tem que ver, né? Se merece confiança, se reflete a realidade da organização, porque a questão é a seguinte, tem época que a empresa está mal das pernas e não está recolhendo o fundo. Ué, não está recolhendo, vai recolher posteriormente. Mas ela tem que saber a realidade. Tem que ter alguém que está controlando isso, né? E aí, estimular um controle de custos, de controles internos, cumprimento da legislação, né? Coordenar o relacionamento com órgãos do governo. Então, o que acontece? Muitos, INSS. INSS é um órgão do governo. E se você não tem uma boa relação com esses órgãos, aí você não tem uma pessoa para conversar, para poder ver se tem algum problema, fica complicado.
avalia as atividades envolvidas pelos órgãos da empresa, as empresas controladas e coligadas. Ah, e mais importante que isso, função importante do auditor que não está falando aqui, que está falando de empresas controladas e coligadas, empresas contratadas. Porque o que acontece? Se você contrata uma empresa de mão de obra, você é corresponsável. Então, se você tem uma pessoa que trabalhou na sua empresa e estava prestando serviço, mas a empresa lá não pagou, não recolheu o fundo dela, e ela entra com uma reclamação, ela pode incluir a sua empresa na reclamação trabalhista. Corresponsabilidade, contratação de mão de obra. E quem que tem que detectar isso? O auditor interno. Tem que pedir, né, as guias de recolhimento da empresa que você contratou para prestar serviço, por exemplo, de limpeza. Eu já vi isso acontecer. Corresponsável. Corresponsável. E o que aconteceu com essa pessoa? Ele saiu da empresa, mas ele era diretor na época que contratou a prestadora de serviço, e aí ele foi, na reclamação trabalhista entraram nos bens dele, e ele nem trabalhava mais na empresa. Então, o que acontece? O auditor, ele é responsável, faz uso de informações importantes, né? Analisar variáveis, vendo se não há possibilidade de dados distorcidos. Ou seja, é uma baita responsabilidade que eu não teria capacidade, porque eu não tenho esse nível de detalhamento, né? Eu fico espantado. Outro dia eu vi uma pessoa que reparou que ela pegava uma conta para pagar e pagava na internet, ela verificava que o boleto pago não tinha o mesmo código do boleto que foi feito o pagamento. Imagina, conferir código de barra. Tudo bem, isso evita fraudes. Aliás, está acontecendo muita fraude desse tipo. Alguém já teve esse problema? Eu não cheguei a ter, mas a sorte foi que eu vi que era um boleto do Itaú e que não começava com 341. Era um boleto falso. Um auditor tem que pegar isso, tá? Mudanças que podem olha lá. Mudanças que podem alternar o cenário da auditoria. Tudo bem. Pô, a auditoria tem uma função clara que foi colocada aí nos últimos slides. Mas e se muda a filosofia da empresa? Então, o que acontece? Por exemplo, a minha empresa se torna uma empresa que fica com uma função muito mais ligada à beneficência, a questões sociais, né? Mudanças nas filosofias, por exemplo. Aí o que acontece? Eu posso ser muito menos rígido, posso ser mais tolerante, teorias administrativas. É, isso aqui, né? Quem faz administração vê em teorias da administração que existiu, por exemplo, a reengenharia. Qual é a ideia da reengenharia? Refaz os processos e demite um monte de gente. Isso é otimizar. Poxa vida, no cenário de auditoria de RH, isso é uma questão muito séria. A mudança do papel do governo. Então, o que acontece? Imagina o seguinte, que no Brasil nós temos o SUS, por exemplo, tá certo? Temos o SUS, que em minha opinião, tem um monte de problema, evidente, até pelo seu tamanho, mas eu acho um baita de um sistema. Eu trabalhei em empresa americana. Sabe o que acontece com você quando você não tem um emprego nos Estados Unidos? Você não tem plano de saúde. Nenhum. Você vai depender de alguma santa casa. Como tem, a gente fala que tem as santa casas, né? No interior tem muito fortes até, né? Você vai depender de alguma instituição beneficente, porque não existe sistema, praticamente não existe, vai, em alguns lugares até tem um pouco mais, mas não existe sistema de saúde pública. Então, o que acontece? Tem muita gente que fala, o governo tinha que parar de ter uma série de encargos, tinha que deixar por conta dos trabalhadores. Sim, seria uma mudança de papel de governo, mas aí o que acontece? Os recolhimentos iam mudar. Até a questão do fundo. Agora, o fundo a gente pode pegar quando ele é demitido ou na data de aniversário. Então, o que acontece? O governo está mudando, então, nesse sentido, o fundo de garantia é uma poupança do trabalhador, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, isso muda também o cenário de auditoria para os recolhimentos.
expansão ou redução dos sindicatos. Os sindicatos exercem uma função muito importante. A gente, não sei se vocês sabem a diferença entre uma convenção coletiva e um acordo coletivo de trabalho. Vocês sabem a diferença? Dani, Juliana, Desculpa, professora, eu não entendi a pergunta. pergunta é, vocês sabem a diferença entre um acordo coletivo e uma convenção coletiva de trabalho? Keila, Acordo coletivo é Juliana, Gabriel? sindicato, né? Eu não sei a Hã? convenção. Acordo coletivo é pelo sindicato, né? A convenção trabalhista Não, é os fora, dois não é? são. Então, os Os dois dois são. são. A diferença é convenção trabalhista, né? Convenção coletiva, aliás, convenção coletiva. O sindicato dos trabalhadores está discutindo com o sindicato das empresas. Sim, as empresas também têm sindicatos, são o que chamam de sindicatos patronais. Então, eu trabalho numa empresa metalúrgica. Então, tem o sindicato dos metalúrgicos, mas também tem o sindicato das empresas metalúrgicas que se discutem. Quando chegam numa conclusão, isso é uma convenção coletiva de trabalho. Um acordo coletivo de trabalho, por outro lado, também está aqui o sindicato dos trabalhadores, mas não é o sindicato das empresas, são algumas empresas, uma empresa ou várias ou algumas empresas conversando com o sindicato, tá? Uma coisa que o atual governo mudou, aliás, o atual modelo, o governo mudou, não, a reforma trabalhista trouxe uma coisa muito séria. Existia um recolhimento de contribuição sindical que era feito em maio. Todo trabalhador, basicamente, dava para o sindicato um dia de trabalho. Vocês lembram disso? Lembro sim, depois virou opcional, né? Tanto que hoje em dia E ninguém nem aí, com a paga. reforma, exato, com a reforma. Tanto que se você não quisesse que recolhesse, você tinha que ir no sindicato assinar um papel dizendo que você não queria que recolhesse. Aí agora ficou ao contrário. Então, com a reforma trabalhista, aconteceu exatamente isso, tá? Você, a princípio, não tem que. Se você quer contribuir, você vai e escreve com o próprio punho, tem que ser realmente escrito, à mão mesmo, que você quer contribuir com um dia do seu trabalho com o sindicato. Ou seja, os sindicatos perderam a maior é, oportunidade. Tem alguns sindicatos que conseguiram liminares e conseguiram romper isso, mas o grande fornecimento de dinheiro para os sindicatos era esse recolhimento. E aí os sindicatos murcharam com isso. A verdade é essa, eles murcharam, sumiram, tá? Tanto que a força dos sindicatos você vê claramente que diminuiu bastante. Tá? E o número de sindicatos também, porque o que tinha de sindicato era uma grandeza. Todo mundo tentando pegar um bocadinho dessa contribuição, tá certo? Então, Sim, expansão de sindicatos ou não, e também fica muito ligado ao poder que ele tem, né? E os sindicatos, nesse momento, estão muito enfraquecidos. Eu nem estou dizendo que a função deles não é importante, tá? Eu acho que tudo tem sua importância e a organização do trabalhador é realmente uma coisa importante, tá? E sindicato fraco também não é bom, não é bom. Elevações salariais, então o que acontece? Quando você está trabalhando numa área que começa a ficar com falta de mão de obra, ou os salários começam a subir muito, as ações de RH mudam e, consequentemente, a auditoria de RH também começa a ter influências, mudança na sua atuação. Mudança nas habilidades e competências adquiridas, ou seja, na proporção que você está colocando profissionais com outro perfil, fica mais difícil você também fazer a análise dos problemas administrativos ligados à administração da empresa. Isso aí é meio delicado de falar, né? Porque o que acontece? A empresa está acontecendo em algumas empresas. Muita empresa ela tinha o comércio varejista de rua e hoje está virando uma empresa de e-commerce. E o que acontece? Tem gente que era balconista, tal, tudo, que não vai conseguir se adaptar para uma empresa de e-commerce ou talvez não seja necessária. Então, o que acontece? Vai precisar mudar as habilidades e competências para poder se adaptar ao e-commerce.
tá? Então, isso também já tem mudanças que podem interferir na auditoria de RH. Aumento da despesa, ou seja, se você está aumentando a despesa com a parte de staff de RH, também muda o cenário da auditoria. E a competição internacional mesmo, minha gente. Se não adianta sua empresa querer fazer acontecer, né, aumentar salários, aumentar benefícios, mas se a concorrência apertar, ela vai reduzir, aí a auditoria vai ter que pegar mais forte. Tá legal? Periodicidade. De quando em quando se faz? Gente, não tem muito isso, né? A periodicidade de uma auditoria de RH, né? É melhor a gente entender que ela seria em relação à extensão da auditoria, né? Então, a gente vai fazer de qual forma, de qual tipo de auditoria? A auditoria para a empresa inteira, para algumas áreas, para uma área que tenha dado problema na última vez, e aí você vai fazer uma análise mais profunda nela? Então, a extensão, então, quantas áreas você vai fazer, ou de que forma você vai fazer? A profundidade, quanto você vai querer ir a fundo, ou, por exemplo, a quanto você vai ver documentação de quantos anos, se é do último ano, ou de, sei lá, vários anos. Se você está querendo ir a fundo, né? E a tempestividade, com relação ao tempo, de quanto em quanto tempo a empresa está definindo que vai fazer. Extensão, então, né? O auditor pode confiar que está tudo acontecendo em ordem, já fez vamos lá, você fez 3 anos de auditoria na empresa e sempre estava tudo em ordem. Então, o que acontece? A juízo do auditor, que confia nos processos da empresa, né? Ela simplesmente pode fazer algumas áreas ou alguns pontos. Então, geral, se abranger todas as áreas, parcial, algumas áreas operacionais, ou por amostragem. Então, está tudo sempre em ordem, eu vou pegar alguns documentos de algumas empresas para ver se, alguns documentos de algumas áreas, para ver se tem alguns erros. Ou até algum modelo matemático que a gente chama de CPC, Controle de Processo Estatístico, CPE, Controle Estatístico, não, CEP, Controle Estatístico de Processo. Tá? Profundidade integral, então o que acontece? Você está começando uma negociação, alguma coisa, você vai fazer um exame minucioso. Você, por exemplo, a auditoria é muito normal ser usada e chama-se, nesse sentido, due diligence. Due diligence se escreve. Due diligence. Por exemplo, uma empresa que vai ser vendida ou que vai comprar a outra. Então, o que acontece? Você vai fazer um exame muito minucioso, né? Para ver se está tudo muito em ordem naquela empresa. Os sistemas de controle estão em ordem. Então, seria uma aí, profundidade integral, vai a tudo, né? Ou o que chama de revisão analítica, né? Que você vai administrar o risco de não fazer tudo. Você vai fazer algumas coisas mais simples, o que a gente chama de trilhas mais curtas, mas que com isso dá para ter uma visão razoável de que está tudo em ordem com as informações. Isso aqui é uma metodologia, tá? Revisão analítica é um tipo de metodologia. E aí o que acontece? Você vai ver tudo, você pode garantir que está tudo em ordem? Não, não, tá? Então, o que se faz em algumas empresas é assim, a cada 5 anos faz uma auditoria de profundidade, uma integral, e a cada 4, nos outros 4 faz uma revisão analítica. É um risco. A empresa pode se expor, tá bom? Mas, de repente, ela confia no seu processo, nos seus sistemas também, tá? Quanto à tempestividade, o que é ser tempestivo ou intempestivo? Vamos conversar com Kim, com a Marinalva. Marinalva, tudo bem? Eu acho que ela gosta que chama ela de Paloma. Boa noite. Paloma, me desculpa, é verdade. Quem falou, falou bem, é a Keila, né? Desculpe, viu, Paloma? Me desculpe. Não tem problema, não se preocupa. É Não, porque como mas é que... no corporativo acaba aparecendo o meu sobrenome primeiro. Pois é, mas
Bom, sei lá, eu já pedi desculpas, falar mais vai ficar pior, né? Alguém já falou que você pagou alguma coisa tempestivamente? Que significa o quê? Que é pagar tempestivamente? Alguém sabe o que quer dizer tempestivamente? Hum, Não, professor, fala para mim tempestivamente, pode ser constantemente ou sazonal. Esse processo oferece vantagem da empresa dos auditores. Não, não. Sabe o que é tempestivamente? Ah, No prazo. ah, Tempestivamente tem relação a prazo. Então, quando eu falo que uma pessoa é intempestiva, é que ela age no momento errado. Ela age ele é intempestivo. O que acontece? Ele não vê que está fazendo uma coisa no momento errado. Você ah, pagar uma conta tempestivamente, pagou no prazo. Então, o que entendi. acontece? Eu só estou explicando que aí eu podia colocar, né, em relação ao tempo, se a auditoria, né, tempestividade. Usem essa expressão, que é uma expressão elegante, né? Quanto à tempestividade, de quanto em quanto tempo você pode fazer uma auditoria? Pode ser permanente, ou seja, eu tenho uma pessoa que faz auditoria interna, ela pode ficar constantemente fazendo. Ou sazonal. Então, o que acontece? Muitas empresas, agora no fim do ano, em dezembro, encerram as suas atividades do ano fiscal, e aí tem 3 meses para sair o resultado de auditoria e controladoria. Então, o que acontece? Nesse período, por exemplo, desses 3 meses, é feita uma parte pesada de auditoria e controladoria. Então, Hum, nesse caso, seria sazonal. Pode ser constante, pode entendi. ser sazonal, é tempo em tempo, beleza? Ou Entendi. eventual. Eu achei, Prof, tem eu uma senti que dúvida. tem um. Chega! Só para confirmar, Ah, tempestivamente, por exemplo, uma pessoa que paga certinho, corretamente, sazonal por exemplo, vamos jogar em valores, né? A prazo, parcelado, é isso? não, não, não. Se você paga as suas. Você comprou à vista e pagou ali no Cacau, foi tempestivo. Você comprou em prestação e pagou todas as prestações na data certa, foi tempestivo, tá certo? Ah, entendi. Intempestivo é quando você não faz na data prevista, quando você não faz na data certa. Isso é intempestivo, tá certo? Então, Professor, se. Oi? ó, no meu caso, então, vamos supor Ah, os meus exemplos de tempestividade. isso. Como eu trabalho na área de procurement, com pagamento de notas, Isso. todos os meus fornecedores eu tenho um prazo para pagamento. Então, por exemplo, se eu deixar, se acontecer alguma coisa, eu perder a nota no e-mail, não fizer o lançamento, esse Aham. fornecedor, quando eu gerar o atraso, que chegar o dia do pagamento, dele não entrar, ele vai envolver o meu gerente, o meu diretor, então isso pode causar intempestividade na minha situação, no meu cargo. Não, não. Intempestividade é com tempo, né? Então, vamos lá, E, no seu exemplo aí, né? Então, o que acontece? No geral, seus fornecedores, seus clientes pagam em ordem? Pagam tempestivamente, uhum, tá? Pagam tempestivamente. Mas aconteceu um problema e aí não chegou a nota para ele e tal, tudo. E aí, quando você estava esperando o pagamento foi intempestivo, foi fora da data combinada. Ele vai uhum, reclamar porque não está certo, e aí o que acontece? Vai conversar com o seu gerente, diretor, e aí o que que vai se concluir? Olha, então tá, nós vamos te dar uma nova data de pagamento. Se ele pagar naquele pagamento, vai ser um pagamento tempestivo. Tá sim, legal? uhum, É isso. Nesse sentido, é tempo. Beleza? ok, Então, beleza. se foi uma falha sua, se não foi, o que acontece? Vamos lá. Agora, nós tivemos greve do Correio, não foi? Hum, Tivemos sim, greve do Correio e muita gente não recebeu seu boleto, certo? E aí o que acontece? Mas o cara se faz, lá na terra do meu pai, tem uma expressão muito, muito estranha, mas ele se faz de João sem braço. Vocês já ouviram falar dessa expressão, João sem braço? Aí o que dá uma de João sem braço ele sabe que deve, sabe até quando tem que pagar, mas não chegou o boleto, ele se finge de morto, tá? Dá uma de João sem braço, tá bom?
Então, muita gente usa isso aí. Então, ele faz o pagamento intempestivo dizendo que não recebeu, tá certo? Intempestivo porque não foi na data que estava combinada, na data certa, tá bom? E aí, então, aqui, com relação à tempestividade, também pode ser eventual. Então, o que acontece? Teve um funcionário que, quando saiu, a gente detectou um problema de recolhimento de alguma coisa, ou alguma coisa que estava meio estranha ali. Então, o que que eu posso dizer? Olha, vamos fazer uma auditoria nessa área agora. Não, mas não é época. Não, não importa. A gente viu um problema e aí nós vamos ver, sem ter um caráter habitual, nós vamos fazer uma revisão aqui, nós vamos fazer uma auditoria para ver o que está acontecendo. Detectou um probleminha e foi lá e fez. Tá legal? Então, nesse sentido, então, o que você estava falando da tempestividade é quando que se foi combinado algo. Então, o que acontece? Se eu falar, não, nós vamos fazer contagem de estoque, né? Tem gente que faz contagem de estoque a cada 3 meses, tem gente que faz contagem de estoque a cada ano, tem gente que faz todo mês, toda semana. Então, essa é a tempestividade. Quando faz na data certa, está sendo feito de forma tempestiva, tá certo? Não importa a data, o prazo combinado, se você fez tempestivamente. Beleza? Vocês Beleza. estão me vendo? Vocês estão me vendo? Pararam de me ver. Sim, Sim, o quê? Paramos de te ver ou estão me vendo ainda? vendo. Ah, beleza. Muito obrigado. Então, tá. Então, essas formas de auditoria, então, né? A periodicidade está ligada com o tipo de informação. A periodicidade, então, de alguns tipos de informação é anual, né? Alguns recolhimentos são anuais, alguns recolhimentos são mensais. Tem informação que é semanal, né? Que, por exemplo, quem trabalha em indústria tem informações que são os horistas, que a gente já falou, né? A informação é passada semanalmente, ou algumas informações que são esporádicas. Por exemplo, a gente estava falando aí de recolhimento de contribuição sindical. Você pode fazer, na verdade, teria aquela data. Hoje a pessoa pode simplesmente dizer, ó, eu quero que recolha. E aí você pode fazer alguns esporadicamente. Aqui está falando até o exemplo, sistemas trabalhistas é composto por um monte de processos que se desdobram. Então tem recolhimentos mensais, tem recolhimentos anuais, recolhimentos que você tem que fazer. Ele é anual, mas referente a X meses, se for contratou alguém no meio do ano, por exemplo. Então, a auditoria sobre folha de pagamento, por exemplo, ó, pode ser mensal, durante um período de um ano, até perceber que está tudo em ordem, né? Ah, isso aqui, aliás, é típico, né? Até é típico de pergunta de prova, sei lá, de repente, né? Então, você vai trocar o sistema de folha da sua empresa, tá? Não sei se vocês já passaram por isso. Sistema de folha, vai trocar por uma coisa mais moderna, integrada com RP, sei lá. E aí, sistema novo de folha. O que que você vai fazer? Você vai controlar direitinho o primeiro mês, vai controlar direitinho o segundo mês, direitinho o terceiro. Depois desse período, você vai começar a olhar um pouco mais sem tanto detalhe. E depois, anualmente, você vai controlar. É isso que ele está dizendo aqui, tá certo? Então, o que que você faz quando vai fazer com relação à auditoria, com relação a uma folha de pagamento, né? Se vai fazer uma troca, por exemplo, é isso. Ou então, mudanças de lei, mudança de legislação que teve que mexer na folha de pagamento. Você vai olhar aquele mês direitinho, no próximo também, não é isso? Para quê? Para que a empresa esteja sempre direitinho, né, acompanhando se está realizando direito os cálculos e o que está estabelecido em lei. E lei trabalhista muda, né? Muda com alguma constância, aliás. Tá? Então, pessoal, o que falamos? O processo de auditoria demanda muita análise, muito aguçada, muita clareza, né? Porque o cara tem que realmente, como eu gosto de usar essa expressão, praticamente achar pelo em ovo. Tem que achar o certo, mas tem que ir no detalhe, no nível do detalhe mesmo. Tem que ter muita sistemática, né? Para fazer sempre do mesmo jeito e para achar as questões certas, né?
tá bom? E aí deve ter cuidado para não haver interferência nas análises e nas interpretações. E aí a periodicidade tem que ser adequada aos objetivos pretendidos. Então, se de repente está havendo mudanças, tal, tudo, você vai ter que fazer com uma periodicidade mais curta. E se está tudo em ordem, ou se são coisas já conhecidas, você pode fazer com um período mais longo de tempo. Beleza? Então, aqui são as consultorias, mas isso aqui a gente já está falando. Oi? Não, disse ok só. Tá bom, muito obrigado. Ok. Né? Então, de novo, requer especialidade, discernimento. Eu não vou ficar lendo tudo isso aqui de novo, né? A auditoria leva a melhorias. Não pode ser considerado um processo de caça às bruxas. Isso aqui é uma expressão que a gente usa lá dos anos 50, tá? Ou seja, a gente não pode estar buscando um problema para colocar alguém para ser crucificado. Aliás, normalmente, quando é isso, você acha alguém para ser crucificado porque quem devia ser não foi, né? A gente já falou disso, que às vezes a pessoa foi treinada para fazer nem sabe muito por que é isso, tá? E a auditoria tem que ter credibilidade, a honestidade da pessoa e os padrões morais do auditor. Se você tiver dúvida, é melhor não contratar ou não manter como auditor, né? É isso, tá? Muito bem, falando de novo, vou falar de novo e mais uma vez ainda. Pessoal, quem não está fazendo o desafio nota máxima, faça. Estamos fazendo aqui um intensivão. Vamos lá. Nessa semana aqui de 21 a 27, tá certo? A gente vai fazer um intensivão. Vamos lá fazer o desafio nota máxima. Assim, é importante até para o professor que está aqui pedindo e sabe que isso traz um benefício legal para vocês. Tá bom? Posso contar com vocês aí, para vocês fazerem o desafio nota máxima, gente? Sim, professor. Tá? Todo mundo aí, até quem não estava, a Keila, a Paloma, por favor, gente, vamos fazer, vale a pena, tá bom? É bem legal, beleza? Eu fiz hoje, professor. É só uma vez por semana, né? Ah, querida, assim, se você fizer uma vez por semana, você vai estar fazendo no período certo, né? Vai ficar bem bom. Mas se você se sente à vontade, pode fazer mais, né? Mas, por favor, vamos combinar todo mundo aí. Vamos fazer essa semana, tá bom? Juliana, positivo, Juliana. Positivo, Gabriel. Keila. Quem que Positivo. estava falando Beleza, comigo? prof. Por Professor, favor, eu tenho não me uma outra deixe na dúvida mão. para tirar, Diga, tire mas é agora sobre ou cale-se para sempre. controladoria, não tem nada relacionado com a aula. Pode falar, ué. Se eu souber, se eu não souber, eu vou falar, gente, eu vou pesquisar. Não tem problema. Vamos lá. Fala aí, Dani. Às Não, é vezes a sua dúvida é a sobre nossa. o que trata, como que funciona, o que um consultor precisa ter. Eu li algumas coisas sobre, mas eu li muito superficial. Você está falando de controladoria ou de consultoria? Eu entendi que você está falando de controladoria. Controladoria. Isso. Controladoria. Tá bom. Então, Dani, vamos fazer o seguinte. Eu acho que eu tenho o seu e-mail. Quem é que está na liderança da turma? Quem é que é o representante? Não temos representante. Então, Dani, mas de qualquer forma, você me mandou o trabalho, não foi? Mandei. Então, eu tenho seu e-mail. Eu vou te mandar uma apresentação que eu tenho, que eu dei um curso de controladoria aí na pós, aí na Vila Mariana mesmo, tá? E vou mandar um Legal. material com uma visão geral do que é a controladoria, porque a controladoria é um negócio bastante detalhado, Então, eu tá tô na bom? dúvida sobre o que eu vou fazer depois de RH, porque na verdade eu pensei em começar a seguir em DP, só que aí já não é muito o que eu espero. Eu não sei se eu vou fazer Uhum. contabilidade ou se eu vou fazer após em controladoria. Olha, se você for fazer contabilidade eu costumo dizer, contabilidade não tem desemprego, né? Contador
é fundamental. Pô, eu sempre falo que na vida você não pode mentir para 3 pessoas: médico, advogado e o contador, Sim. tá? Porque senão você não tem gente que possa te defender. Você tem esses 3 bons, você está bem na vida. Você tem um bom médico, um bom advogado e um bom contador. E o contador, a gente precisa. Quem tem uma empresinha mínima, eu tive problemas há pouco tempo, tá certo? E graças a Deus eu estava com um contador que estava com tudo muito em ordem e me ajudou. E aí, então, contabilidade é uma área, mas só que é um curso mais extenso, né? É um curso mais Sim. extenso. Então, com É, RH eu já conseguiria eliminar praticamente 2 anos. Então, teria mais eu acho 2 que anos aí. eu acho que valeria olhar com calma, tá? Porque eu acho que é mais. Com todo respeito, não sou eu que Aham. faço isso, tá bom? Veja bem, só para você não se ficar chateada depois. Por outro lado, a pós-graduação você pode estar fazendo desde um ano, aquele processo que você faz presencial, né? E faz ela inteira em um ano, mas, e até por conta da pandemia, você acaba fazendo um tanto quanto, mesmo em EAD você pode demorar mais, mas você pode estar fazendo em 6 meses. Sim, Você pode fazer antecipado. Então, o que acontece? De repente, são opções. Eu acho que uma pós em controladoria e finanças sempre ela é boa. Não importa o curso que você faz. Você pode, quer que eu te diga? Você pode fazer enfermagem. Se você fizer controladoria e finanças junto, você vai dar um upgrade ou dar uma mudança de viés. Você entendeu? é, A pessoa com RH, por exemplo, e que fizer auditoria e finanças, também vai ter vai virar um outro tipo de profissional, tá certo? Acho que mais rápido, né? Essa mudança, essa questão pode ser interessante. Por outro lado, e também aí você vai poder ver o que você pode usar tanto do RH e da controladoria, né, da pós, para depois fazer uma contabilidade. Eu acho muito legal esse tipo de plano, de continuar estudando, porque, sabe assim, você vai parar para quê? Para assistir novela à noite? Né? sim, Eu acho que é muito bom. Isso é um ótimo plano, Dani, um ótimo plano. Pensa com calma. O coordenador da pós, que é o, Nossa, me fugiu agora, eu gosto tanto dele. É o César Viana. Cezinha, o César Viana, muito obrigado, Palominha. E eu adoro ele. Ele é um cara que olha, eu trabalhei na Anguera na pós 10 anos. Agora que eu entrei na graduação, na pós. E assim, foi uma parceria sempre muito boa com o César. O César é muito claro. Se você fizer esse tipo de pergunta para ele e tal, mas eu acho que a pós, talvez no primeiro momento, seja mais interessante. E depois você vê aí para sim, fazer a contábeis, tal, porque vai tomar mais tempo. Isso eu já te sim. garanto, tá? Não vai ser só 2 anos, não, tá? Tenho Então, quase até certeza. comecei a conversar com a Flávia, que é a nossa coordenadora. Isso, Ela nossa me mandou a coordenadora. grade. Pela grade, Ah, dá basicamente isso. eu diria até que se você mandar uma mensagem para ela, ela andou fazendo muitas revisões curriculares. Ela deve estar com isso de cabeça bem fácil, tá? Sim, Que de repente vale a pena mesmo. 2 anos eu faria. Opa, sim. tranquilo, tranquilo. Tá bom? É uma faculdade de 4 anos, né? É, poxa vida, né? Então, pessoal, posso contar com vocês para o desafio Nota Máxima? Combinado. Beleza. Gente boa, nós vamos continuar. Ninguém vai saindo daí, não. Nós vamos abrir aqui a aula 2. A Oxe, aula. achei que já tava dando tchau. Que tchau, mulher. Segura o tchan. Que isso? O professor está super entusiasmado. Chegou mais gente aqui. Agora eu fiquei feliz. Vamos lá, vamos continuar, vamos continuar. Ninguém sai daí, não. Partiu, Até então. porque essa aqui partiu, partiu. Essa daqui, mas não sei o que está acontecendo. Eu baixo, procuro, carrego, achei, abrir. Não está abrindo como abria normalmente. Não tem problema, a gente dá um jeito aqui.
São tantas emoções, gente. São tantas emoções. Que frio é esse, hein? Caramba, meu. Vocês lembram semana passada? Uma semana atrás, a gente estava tudo suando fazendo aula. Vixe, do nada. Não é? Estranho isso, né? É São Paulo, né? Ele faz calor quando quer. É São Paulo. Isso é verdade, o que você falou é verdade. São Paulo. Deixa eu ver aqui, janela. Vocês estão vendo a apresentação, que pessoal? Hã? Eu ainda não aparece ainda. O que está aparecendo para você? Tá só... agora tá, mas aparecendo só os participantes. Está aparecendo agora só os participantes? E agora? No meu ainda não, tá só a eu tela acho dos que participantes no Teams. sim, sim, sim. Tá, vamos ver aqui. Essa é a tela. Agora deu? Só participantes ainda. Isso. Só participantes? Eita, então vamos lá, vamos achar, vamos achar. E agora? Agora sim, parabéns. Então vamos lá. Nós vamos para essa sessão 2, nós vamos para a aula 2. Então a gente vai falar de como que a gente faz a coleta e onde a gente acha as informações para auditoria em recursos humanos. A gente já discutiu um pouco disso, né? A gente falou que vem dos sistemas de informação, né? Mas vamos lá. Só relembrando que vocês combinaram comigo, desafio nota máxima, beleza? Tô contando com vocês, hein, gente boa? Gente, não me deixem na mão. Muito bem, Pro. beleza. Coleta das fontes. Então, nós vamos entender as principais etapas e estruturas de um plano de auditoria, tá? E ver o resultado da auditoria, tá? Então, aí a gente vai. Algumas coisas acabam sendo um pouquinho de repetitivo, então eu não vou ficar lendo com detalhes, tá? De novo, auditoria de recursos humanos, análise das políticas e práticas de pessoal, a gente já falou disso, né? De uma organização e avaliação do seu funcionamento, né? Nesse momento, aí é uma coisa importante também. O auditor vai lá e fala, ó, hoje está assim. O que estava lá para trás, ele até pode indicar, mas ele tem que procurar corrigir o hoje. O passado, né, vai ter que ser feito também, mas ele tem que agir de forma rápida. E com sugestões de melhoria, ou seja, ele também tem que praticar um pouco de consultoria, embora que ele não tenha comprometimento com melhora de desempenho, mas ele tem que melhorar os processos, né? Então, a auditoria de recursos humanos, né, vai levar as empresas a acompanhar os procedimentos, ver se está tudo em ordem, ver se tem, identificar se tem alguma prática que pode prejudicar a organização. Já falamos disso também, né? Por quê? Porque uma reclamação trabalhista, um erro, sai caro, muito caro para a empresa. E muitas vezes a empresa não está preparada para esse tipo de gasto. Aliás, nenhuma empresa gosta de gasto a mais, né? Então, então, nesse sentido, eu estava falando aqui que a auditoria de recursos humanos é fundamental, no sentido de que ela vai entender, e ela é uma prioridade em recursos humanos, que tudo seja feito errado, e é educacional. Ou seja, ele vai explicar o que tem que ser feito, a forma que tem que ser feito, explicar para as pessoas que estavam entendendo errado o que tem que ser feito, tá certo? Então, vamos aí diagnosticar problemas para evitar, né, problemas futuros. Uma formativa ao diagnosticar problemas futuros. Não, vai ver problemas de agora e evitar problemas futuros. Tá? Primeiro, a auditoria de recursos humanos se inicia por uma avaliação nas relações organizacionais. O que acontece? Isso aqui é uma maneira simples de dizer, né, que o que é que na empresa envolve
a parte de administração de pessoas. A administração humana fica interessante, né? Estranho, né? Mas é a administração de pessoal, tanto pessoal de linha de produção, pessoal que trabalha em campo, ou pessoal de staff, não importa. E também a parte financeira que é envolvida em RH, não importa. Tudo isso a auditoria vai ter que olhar. E vai ter que olhar com cuidado, tá? E aí, para isso, vai aplicar vários padrões, várias medidas. Então, você vai fazer o quê? Exame de registros. Ó, claro, vai ver como é que está feito. Relatórios de pessoal, análise de exames médicos, exames obrigatórios. Tudo isso o auditor vai ter que olhar, né? Vai ter que olhar, não só olhar, vai ter que fazer comparação. Ah, e nos outros tempos, lembra que eu falei da profundidade de uma auditoria? Se o cara vai olhar de forma profunda e num período de tempo maior, ele vai comparar. Ó, hoje está sendo feito de um jeito, antigamente era feito de outro jeito. Está melhor, está pior, tá? No fim, vai preparar um relatório final, um parecer, incluindo o quê? Recomendações para mudanças e alterações. Vai apresentar também pontos positivos. Também se o relatório só mostra as coisas ruins, vai acontecer aquilo que a gente falou agora há pouco, caça às bruxas, né? Parece que você realmente só está procurando coisa para prejudicar alguém ou para ver problema na empresa, tá? Então, o auditor de recursos humanos, segundo o Chiavenato, né? Ele vai basear-se em verificações, ou seja, ele vai ver detalhes, né? Acompanhamento, ou seja, também faz uma avaliação histórica do que vinha acontecendo, o que está sendo feito agora, os registros, vai ver as documentações e vai ver também estatísticas. Professor, como que o auditor vai ver estatística? É simples. Ele vai ver o turnover da empresa, por exemplo, ou quantas pessoas eram demitidas há 2, 3 anos e faziam reclamação trabalhista e quantas são demitidas hoje que também ainda fazem, né? Quantos casos de reclamação trabalhista que a empresa perde, quanto ganha? Porque se você não deve nada e a pessoa fez uma reclamação trabalhista, por que você vai perder? Ou vai fazer acordo? Não, você vai até o fim, né? E aí eu também já vi isso, viu? Aliás, está acontecendo muito isso atualmente, depois da reforma trabalhista. Pessoas que entram com a reclamação e depois perdem e ainda tem que pagar os custos da empresa. Já pensou? Não é barato, não. Tá? Trabalho de auditoria tem que ser bem planejado, sim, você tem que fazer. E isso não é receita de bolo, embora que isso é claro, tem passos básicos, mas para uma empresa X de um tamanho pequeno é feito de um jeito, uma empresa Y de um tamanho enorme é feito de outro jeito. E as verificações, né, têm que ser feitas conforme a necessidade da organização. Por quê? Porque tem empresa que está com problema para caramba, né? E ela é muito complexa, então é um outro tipo, um outro planejamento. Você tem empresa que é pequenininha, já vem fazendo direitinho há muito tempo, há muitos anos, é outro tipo de necessidade de auditoria. Tá legal? Então, sempre, aliás, em tudo na nossa vida, a gente tem que começar pelo planejamento, né? É, vocês sabem da história do que tinha um senhor e um jovem, né? Que fizeram um concurso para ver quem que ia derrubar mais árvores. Tudo bem, isso é no tempo que se derrubava árvore. Hoje não pega nem bem essa história. E aí o jovem, né? Pegou o machado e saiu, pá, 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 pá. E em uma hora já tinha derrubado X árvores. Mas em 4 horas, 4 horas depois, né, o senhor tinha passado ele. Por quê? Porque ele perdeu um tempão fazendo o que a gente chama de afiando o machado, né? O que é o planejamento? É você afiar o machado, é você garantir que você vai chegar até o fim da maneira certa, da maneira correta, tá certo? Então, é o ponto básico para você estruturar o que vai ser feito, o que você espera concluir, o tipo de parecer que você espera dar. Então, vou começar primeiro organizando as informações. E aí que fica bacana aquele caso onde o cara é um auditor externo
e tem alguém que faz auditoria interna para ajudar, tá? Por quê? Porque essa pessoa interna vai organizar as informações de maneira mais rápida, tá? Então, é muito importante para se alcançar esses objetivos. E para que ele seja feito de forma dentro do esperado, é fundamental o uso de técnicas adequadas. Um auditor tem processo, ele tem técnica, ele sabe o que está buscando, ele sabe a forma de buscar, e ele sabe como que ele vai achar erros e fraudes. Por quê? Ele já fez treinamento, ele é um profissional qualificado. Então, ele já sabe onde tipicamente há problemas de erros e fraudes numa organização. Tá certo? Então, para fazer esse trabalho com objetividade e imparcialidade, insisto nessa parte, o auditor tem que ser imparcial. Se você tem vínculo com alguém, você tem até que declinar. E, aliás, eu já ouvi isso. Um auditor, um cara que faz controladoria, se ele está comprometido, ele tem que declinar. Fica melhor para ele, não vai comprometer o nome dele como profissional, né? Então, ele vai fazer procedimentos de autoria que são conjunto de técnicas, ou seja, não é um chute, acho que hoje vou fazer assim. Não pode usar muito a criatividade. Não, são técnicas de auditoria, são técnicas que têm certificação, têm técnicas que mostram claramente evidências e provas de forma adequada e suficiente para fundamentar uma opinião. Então, o que acontece? Ó, estou roubando dinheiro no CRH. Mas é mesmo? Estou roubando? Como? Não, é que eu vi, assim, mas me mostra, como que você fez isso? Não, eu achei que... Não pode, né, gente? Não pode. Tem que ser, olha, estão roubando no seu dinheiro no seu RH. Olha, eu olhei aqui, ó, tá aqui, tá tendo uma quebra aqui, tá tendo, você está mostrando claramente em demonstrações contábeis, em documentos que está havendo esse tipo de coisa, e aí você vai claramente mostrar, você vai fazer um trabalho profissional e correto, com a técnica correta para um trabalho de auditoria. Beleza, gente? Demonstrações contábeis. Quem for fazer controladoria, que nem a Daniela está pensando em fazer, aí você vai ver a fundo essa parte, viu, Dani? Você vai ver com bastante detalhe essa parte de controladoria. Eu disse disso. Isso é bacana. Isso é bem legal. Eu vou dizer que, assim, quando eu fui convidado para dar esse curso, eu tremi, literalmente, porque é um negócio de uma responsabilidade brava. Mas foi muito legal, uma turma muito legal. Tá? Bom, para começar um processo de auditoria, a primeira coisa que o auditor tem que fazer é fazer o quê? Primeiro, uma entrevista com o responsável da RH. E, né, para quebrar o gelo, primeiro, né, para sentir como está o clima da empresa, já apresenta para ele as informações que ele vai precisar para a auditoria, informações iniciais. Já ouvi também do cara, o que você acha? Como é que está a situação? Ih, cara, olha, não sei, tal, né? E aí o que acontece? Já, digamos que melhor em termos de entender o funcionamento da empresa, como era, como está, e esse contrato também já deixa a relação, né, entre o auditor e os envolvidos de RH um tanto quanto mais harmoniosa. Não necessariamente, tá? Eu mesmo vi já acontecer o contrário. O auditor foi conversar e já brigou com o responsável pelo RH, o diretor do RH, já na primeira conversa. Foi um horror, um fiasco. Tá? Bom, a auditoria de RH, então, como eu disse, requer padrões. Requer padrões para realizar uma auditagem de forma adequada. E vai fazer onde? Nos sistemas de RH. A gente já tinha falado disso na outra sessão. O que ele procura? Erros, fraudes, desvios. Vai propor ajuste, vai propor correções. Mas, infelizmente, vai achar muita fraude, muito erro. E aí, nessa avaliação, ele vai aplicar modelos e padrões, insisto isso, não pode ser com criatividade, não, modelos e padrões mesmo. Por quê? Porque todos os auditores vão fazer da mesma forma, até para poder comparar o trabalho dele com o de outros auditores que a empresa já teve, e também para poder comparar as informações que ele achou com as que antes
que já foram achados na empresa. Então, vai ter que ter modelos e padrões de quantidade de informações, então, número de empregado, rotação de empregados, acidentes, essas informações têm que estar sempre colocadas da mesma forma. A qualidade, então, como que você faz o processo de seleção de um funcionário? Quantas entrevistas? Quem participa? Os treinamentos que foram feitos. Como que você controla o resultado do treinamento? Aliás, o que tem de empresa que dá treinamento e nem sabe se o funcionário aproveitou corretamente, é simplesmente queimar dinheiro. E tem muita empresa de RH tem muito setor de RH que não controla os resultados de treinamento, né? Avaliação de desempenho. Como que funciona a avaliação de desempenho? O que vocês fazem com ela? É só para mandar a gente embora ou também é feito para melhorar, para mudança de cargo? Então, ele vai fazer também uma visão de quantidades, né, de números da empresa, das questões de qualidade, que não são tão quantificáveis, mas dá para fazer uma verificação, tempo. Então, quanto tempo demora para fazer uma integração de pessoal? Qual é a permanência média de funcionário na empresa? Como era há 5 anos atrás, como é há 3 anos atrás, como foi no último ano. Vocês entendem que esse modelo e padrão tem que ser usado para poder ter comparação, né, com outras auditorias feitas. E tem a questão aqui de custo também, né, gente? Porque que empresa não está preocupada com custo? Né? Que empresa não está preocupada com custo? Desde que traga benefício, não tem problema, né? Tem que estar acontecendo um negócio meio exótico aqui, gente. Custos diretos e indiretos. Então, quanto se gastou com o pessoal, quanto se gastou com benefícios, quanta atividade das pessoas. A gente estava falando disso. Se eu estou vendo a quantidade de rotação, né, de turn de pessoas, isso significa que eu vou ter que pagar mais indenizações. Isso aumenta custo de pessoal. Acidente de trabalho é uma coisa que, além de trazer uma série de problemas para a empresa, também implica em custos. Custo na pessoa, ou mesmo ter que substituir essa pessoa por um temporário, que seja. Benefícios e obrigações sociais, é evidente, tem que controlar. Relação de custo-benefício de treinamento. Muita empresa gasta uma fortuna em treinamento e não tem ideia se traz o benefício esperado. Tem planejamento, mas não vê. Pessoal, vamos lá de novo. Desafio nota máxima, gente. Não esquece de mim, tá bom? Vamos fazer, beleza? Pensei que você já tinha ido tudo jantar, sem mim. Tô aqui, Pessoal, eu tô vendo, Palominha. Muito bem, gostei. Eu gostaria, quem mais tem câmera para eu ver? Vamos ver. A Keila. Oi, Keila, tudo bom? É tão estranho para mim, eu não conheço vocês, né? Isso é Mac, Keila? Isso é Professor, na magrinha, né? próxima Olha, aula eu ligo a câmera, mas Tipo, nessa aula. tem que comer, tá certo? Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Vamos ver quem mais tem câmera para eu ver aqui. Gabriel, Na tem próxima eu câmera, ligo, Gabriel? professor. Dessa vez não tem Não, não condições. tenho câmera, não. Relaxa, não, relaxa. Também, ó, gente, eu já disse, eu queria ter feito a barba, eu queria estar mais bonitinho para vocês me verem. Mas hoje, ou era isso, ou não tinha internet, né? gente, olha eu Pessoal, que a cara de rosa. Nem se mostrar, sim. então. Mas olha, pessoal, essa parte de auditoria, ela é um pouco monótona, no sentido de que ela é muito, né, igual às formas, tudo tal, mas ela é um aprendizado muito importante, tá certo? Ela é um aprendizado muito importante, tá? Então, por hoje nós estamos encerrando. Agradeço muito a atenção de vocês. Espero que vocês estejam bem, que descansem e não esqueçam de mim no desafio nota máxima. Beleza, Palominha? Belezinha. Ô, Bro, como eu fiz, Oi. eu não sei se mudou, mas no semestre passado era uma lista por semana. É por Então, isso que eu eu não me perguntei. lembro como era. Eu Sim? fiz o meu hoje, então eu acho que agora eu faço só na próxima semana. Eu não sei. Eu não sei. Eu Para acho. te ser muito sincero, eu não sei, tá bom? Mas Uhum. quem puder me ajudar com isso daí, na verdade não está me ajudando, está se ajudando. Mas, beleza?
Muito obrigado, gente. Fique com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite. Boa gente. noite, Boa Dani. noite. Beleza, Tá? boa noite. Fala com Tchau, o Boa Samuel, noite. Dani. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Keila. Boa noite, Renatinha. Boa noite, Boa noite, Tainá. Pro. Boa noite, Tiama. Ah, Fabiana. Ô, Fabiana, como é que eu não falo com você, Fabiana? Boa noite.